Oi, jovem, a paz do Senhor. E aí, me responde uma coisa. Você se considera uma pessoa sábia? Sim? Não? Você acha que você não é sábio? Por causa de quê? Seria por causa da sua idade? Na sua concepção, sabedoria está muito ligada com a idade da pessoa? O que você acha? Da gente estudar agora o conceito bíblico de sabedoria. O que é ser uma pessoa sábia? Você sabe? Responde para mim. Sim? Se não? Ótimo! Vamos estudar sobre sabedoria? Então vamos lá. Pega a sua Bíblia e vem comigo. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você, meu jovem, minha jovem, a hoje estar estudando a palavra de Deus juntamente comigo. E nós vamos trabalhar o conceito, como você já percebeu, de sabedoria. O que é sabedoria bíblica? Qual é o padrão de sabedoria? Será que você pensa assim? Eu não. Eu não sou uma pessoa sábia e vou dizer mais para você, Sheila. Eu acho que eu nunca serei. Será por quê? Porque de repente você cometeu alguns erros ou ignorou algumas situações, circunstâncias ou alguns fatos? Quando eu falo ignorar, né, no sentido de não é de virar as costas e dizer não quero saber, mas é ignorar no sentido de não saber. Então, porque de repente alguma situação da sua vida, em algum momento, você não teve informação, você não soube como agir, você de repente nem tem expectativas de se ver como uma pessoa sábia, não no futuro, mas hoje. Então vamos lá. Eu quero motivar você e eu creio que eu serei motivada a estudarmos e entendermos um pouco mais do que significa o conceito de sabedoria na Bíblia. Para iniciar o nosso bate-papo, o nosso estudo bíblico, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, verso de 9 a 12. Olha, convido você a participar desse estudo com muita empolgação, com muito ânimo. Eu estou feliz por estar aqui. E senta mesmo aí, né, na sua mesa, você está na mesa, senta aí na sua cadeira, no seu sofá. Nós vamos hoje abrir bastante a nossa Bíblia. Vamos fazer de fato o um estudo bíblico para estar reconhecendo o que para eles seria o princípio de sabedoria. Bom, no nosso conceito aqui de sabedoria, no Antigo Testamento, a sabedoria é algo que está ligado ao entendimento, discernimento e prudência. Nós temos vários textos na Bíblia que falam sobre quando uma pessoa foi sábia, quando uma pessoa agiu com sabedoria. E nós temos também conselhos para que a pessoa seja sábia, direções que indicam o caminho da sabedoria de acordo com o olhar de Deus. E a verdade é que a sabedoria para as pessoas que viviam no Antigo Testamento, ela tinha uma visão muito prática e não teórica. Para os autores da Bíblia do Antigo Testamento, em especial, ser uma pessoa sábia não é no sentido daquela pessoa que tem muito conteúdo, conhecimento, que tem alguns livros numa estante. Para o sentido bíblico e no entendimento de Deus, de acordo com as Escrituras, isso não é uma pessoa sábia. Não. Nós vamos aqui estar estudando para que a gente possa elucidar bem melhor essas questões para você, caso você ainda não tenha essa informação. Eu confesso que, junto com esse estudo, eu mesma pude aprender um pouco mais do que significa sabedoria no sentido bíblico, tá? Sabedoria não é você ter um dicionário na cabeça, saber o significado de todas as palavras, saber tudo sobre a terra, a água, o ar e o mar. Vou repetir novamente. A sabedoria, ela aparece no Antigo Testamento, muitas vezes ligada ao sentido sim de entendimento,
não é? De discernimento e prudência. E mais lá na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode significar essas palavras. Na sabedoria bíblica, ser uma pessoa sábia é a arte da pessoa ser bem-sucedido. Aí a gente já pensa, de repente, lá no âmbito material. E então, eu ainda não sou bem-sucedida na minha carreira. Talvez eu não me sinta bem-sucedida nos meus estudos. Ou eu não fui bem-sucedida nos meus estudos na época que eu fiz o meu ensino médio. Então, talvez eu não seja uma pessoa bem-sucedida. Não pensamos exatamente assim, desta maneira. Não é esse tipo de perspectiva que eu quero trazer com vocês. Bom, vamos lá. A sabedoria, né, está para nós hoje, no nosso mundo que a gente vive, a sabedoria está muito ligada a isso aqui, ó, essa caixa maravilhosa chamada cérebro, que não é só para ter cabelo, botar uma faixa para enfeitar e para prender um brinco na orelha. Serve para que a gente venha raciocinar. Só que na antiguidade, os povos antigos, o povo vou falar o povo judeu, né? O povo judeu, ele tinha a sua questão do intelecto, do raciocínio, a sede desse tipo de sentimento voltado para o intelectual não estava, eles não faziam referência ao cérebro. Por exemplo, alguém esquece alguma coisa, de dar alguma informação, ou faz uma conta errada, ou faz um planejamento que não, alguma coisa que não dá muito certo, e aí a gente fala assim, poxa, minha mente não está funcionando. Ou você fala para alguém assim, fulano, não está raciocinando, não está pensando direito. É assim que nós fazemos a nossa correlação. Para o homem daqui do nosso contexto de Israel, a sede, o órgão que representa a sabedoria é o coração, porque o coração é o centro de todas as decisões morais e intelectuais. Então fala, quando consulta o coração, não é você, ai, que lindinho. Não, o coração nesse sentido aqui é bem prático. Era para decisões práticas mesmo, uma coisa assim mais racional, está voltada para o coração. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia alguma coisa relacionada àquilo como a gente entende como amor, como afetividade, como sentimento de, seja lá qual for o sentimento de relacionamento, ou de familiar, ou de amigo, ou comparar com o próprio Deus, quando você expressa uma comoção, essa comoção para o povo judeu estava relacionada aos rins. Sim, quando está escrito lá, tem texto na Bíblia que você pode ver na sua chave bíblica, porque os meus rins, não quer dizer que necessariamente que ele estava sentindo uma dor renal, mas aquele sentimento nos rins estava ligado à emoção. É como se a gente dissesse, ou o coração bateu forte ou bateu fraco. Ok? Muito interessante isso, né, gente? Por isso que é maravilhoso a gente poder estudar a Bíblia e conhecer um pouco mais. Então, eu quero pegar um exemplo desse aqui, que fala na Bíblia que o sentido que se dá, porque quando a gente lê a Bíblia, muitas coisas que a gente lê aqui, a gente pode entender com a mentalidade que a gente tem hoje. Outras coisas não. A gente precisa de um apoio, de uma Bíblia de estudos, ou de um dicionário, ou de alguém que tem um pouco mais de conhecimento que a gente, para nos elevar a entender a maneira com que essas pessoas pensavam. Não pense que os pesquisadores, eles já entenderam tudo como funcionava a mente do homem e da mulher da antiguidade no período bíblico. Não, gente, isso daí não. A gente não se tem todas as respostas. Não se tem toda a sabedoria, não se tem todo o entendimento das coisas que eles disseram e praticaram. Mas muita coisa os historiadores, os teólogos, eles já identificaram e a gente consegue tentar, minimamente, compreender a mentalidade. Só que eu tive uma vez um professor que disse assim, é muito difícil entender os povos antigos. Mas, como o nosso objetivo aqui é aprender sobre a palavra de Deus, e mesmo dentro das limitações da compreensão de como a gente pensa e como pensava o homem antigo, nós precisamos crer pela fé que o básico essencial para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, nós podemos encontrar
da palavra de Deus, né, principalmente, algumas vezes com o apoio de uma pesquisa, de um dicionário, porque também eu quero motivar você a pensar que eu não quero que esse estudo diga assim, então como é que eu vou entender a Bíblia? Porque eu não tenho um dicionário, eu não tenho uma Bíblia de estudo mega pop. Como é que eu vou compreender? Gente, a principal coisa que nós precisamos para compreender a palavra de Deus nós já temos, que é a sua própria palavra, que são as traduções que foram feitas, e o auxílio do Espírito Santo. Quantas coisas, se tem alguma coisa depois que você tem uma dúvida, você pode procurar o seu líder de célula, procurar o pastor, se for o caso, você pode procurar até a mim. Então, graças a Deus, você não está desamparado, eu creio nisso, né, em nome de Jesus. Mas, acima de tudo, quando nós nos assentamos para ler a palavra de Deus, não podemos também criar essa barreira e dizer, não, se eu não tiver um mecanismo para estudar, eu não quero. Não, o primeiro mecanismo para que nós possamos estudar a palavra somos nós mesmos, né? As nossas capacidades que Deus nos deu e o Espírito Santo para iluminar e nos ensinar, porque a palavra diz, né, que ele nos faria dar o entendimento e lembrar das coisas. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, que é o mais importante, não adianta ter todos os recursos, todos os dicionários, toda a Bíblia, toda a sabedoria, não desprezando, claro, assim, o material que ao longo dos anos eu pude adquirir, que na verdade não é muito, tá? Para alguém pode parecer que é muita coisa, mas na verdade não é muito. Mas o principal é isso. O principal, como diria o Wesley, né? Ele disse que ele era um homem de um livro só. O Wesley era um grande estudioso do seu tempo, um grande pesquisador, o homem que fundou o movimento metodista, e ele lia tanto, não é? E que ele chegou a escrever um livro de medicina, porque ele leu vários autores de medicina da sua época, escolheu o tema, e de acordo com aquilo que os autores escreveram, ele fez um livro e um texto diz que está muito coerente, não é? Muito sensato, por quê? Porque ele fez várias pesquisas, ele tinha várias curiosidades intelectuais da sua época. Mas, acima de tudo, ele dizia que o livro principal dele era esse aqui, eram as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então, a nossa principal fonte de sabedoria é essa. E as outras coisas, o Senhor vai nos acrescentando. Amém? Então, ok, vamos lá. Bom, eu quero ler com vocês 1 Reis 3, o capítulo 9 ao 12. Diz assim, aqui, o que nós estamos, aqui, o que é que está falando? Salomão está pedindo a Deus sabedoria, certo? Ele disse, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderá julgar a este grande povo? E o versículo 10 diz que aquela palavra agradou a Deus. Bom, isso aqui, esse versículo nos ajuda, é um sinal muito interessante para que a gente possa compreender o que o povo de Israel entendia como sabedoria. Como eu falei para você, a sabedoria para o povo de Israel estava relacionada ao coração. E aí, irmãos, quando nós estamos lendo aqui 1 Reis capítulo 3, verso 9, ele diz, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, a gente vai pensar assim, ai, que coisa linda, ele queria um coraçãozinho, bonzinho, para ele ser fofinho, para as pessoas chegarem lá, ele falar ao povo, oh, meus queridos, amados do Senhor, aleluia. Não! Quando Salomão está dizendo para Deus que ele queria um coração compreensivo, Deus compreendeu completamente o que ele disse e os pesquisadores conseguiram identificar esse sentido. Ele está dizendo assim, Deus, eu preciso ter uma cabeça boa para lidar com esse povo. Porque Salomão ia lidar também com questões religiosas, mas ele ia lidar com questões políticas dentro do seu reino, o que fazer, o que não fazer, o que construir, o que não construir, como fazer, como administrar os diversos grupos, como administrar os pobres, o pessoal que tem uma situação vizinha melhor, os campos, a colheita, o que se tinha de gado na época, as relações internacionais que
Quando eu falo aqui no conceito de nação, são os povos vizinhos. Como é que eu vou lidar com essas pessoas? As possíveis guerras que podem vir a acontecer. Entende? Salomão pediu a Deus, ele queria um coração, ou seja, ele queria uma boa cabeça para poder julgar o povo prudentemente e discernir o que é bom ou o que é ruim. Ele queria sabedoria. Ele queria uma mente, não é? Aqui no caso ele vai falar coração, apto para fazer as coisas de forma correta. Sabedoria aqui no tempo bíblico, como eu falei, não está relacionado apenas de você ser um crentinho bonzinho, caridoso e cheio do poder e da unção. Pode até ser também, sim, por que não? Claro, mas está relacionado a como eu vou agir, como eu vou fazer, o que eu vou fazer. Sabedoria, no preceito bíblico, é mais do que sentir, é mais do que entender, é mais do que ter alguns livros lidos e aquilo tudo na cabeça. Vai muito além. É ter o raciocínio, mas saber como agir praticamente. Outra pessoa que é considerada como sábia nesse contexto são aquelas pessoas que têm habilidades para fazer alguma coisa específica. Por exemplo, quando a gente vê ali na construção do tabernáculo de Moisés, no deserto, o Senhor disse a Moisés que iria estar indicando as pessoas para fazer. Então, quem fez o tabernáculo, a Arca da Aliança, quem fez as cortinas, quem fez as pias, os objetos, todas as pessoas nós poderíamos dizer que seriam habilidosos e talentosos. No preceito bíblico também, mas temos outra palavra muito interessante para discernir todas essas pessoas que têm habilidades manuais para construção, para tecelagem, para fazer moldes e produzir um molde de excelência e talhar, seja em qual for material, ouro, pedra ou ferro. Essas pessoas com essas habilidades são chamadas de sábias. Por quê? Porque elas conseguem desempenhar uma obra de construção, seja de algum tipo de... Apesar que no deserto os hebreus não tinham prédios, não estavam em prédios, estavam em tendas. Mas o tabernáculo de Moisés, tudo que tinha dentro, as pessoas que colaboraram para aquela construção e articularam aquela construção foram chamadas de sábio do seu tempo. A sabedoria dá condições de tomar decisões corretas nos negócios políticos e sociais. Foi o que foi dito. Sabedoria é para negociar, para lidar politicamente, para lidar entre os seus pares na sociedade. Vamos ver um outro exemplo de sabedoria? Abre comigo agora Deuteronômio, capítulo 34, do 8 ao 9. Deuteronômio no 34, do 8 a 9, diz assim, aqui no versículo 8 está falando da morte de Moisés. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. E o que vai acontecer? Como o Senhor havia escolhido, Josué assume a função. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Portanto, Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Uau! Aqui está dizendo bem claro que Moisés tinha recebido da parte de Deus o espírito de sabedoria. Falei assim, caraca, será que Moisés, na hora que recebeu a unção de Josué, ele falou em mistérios? Talvez, quem sabe, não sei. De repente, com certeza, alguma coisa assim espiritual ele sentiu para que pudesse testificar. Será que Josué sentiu a convicção de que ele ia entrar para muitas guerras? Não sei. Mas uma coisa aqui, quando fala que recebeu do Senhor este espírito, o espírito de sabedoria, Josué estava recebendo de Deus a capacidade para lidar com aquelas milhões de pessoas no deserto.
para ser um líder. Sabedoria para ser um líder, conforme Deus. Porque ser um líder não era apenas ali, no deserto, como foi com Moisés. Não era só dizendo, faz isso, faz aquilo. Não, vem problemas para você, vem milhões e milhões de problemas. Lembra aquele texto lá que o pessoal fazia fila? Porque às vezes tinha briga, discussão, e dúvidas e orientações. Às vezes, quando a nuvem se movia, tinha que se mover todo mundo. Isso exige uma certa organização. Então, Josué estava recebendo de Deus uma capacitação para que ele pudesse lidar com as questões do povo de Israel. Incrível. Ou seja, aqui nesse texto se nos sinaliza bem claro que Josué, ele não era apenas um guerreiro que estava aí na frente de um povo para guerrear. De todos esses anos que ele ficou liderando aquele povo, que foram praticamente 40 anos, no deserto, não sei se foram 40 anos, o povo ficou 40 anos no deserto, mas eu não sei se o tempo que Josué ficou no deserto foram 40 anos cheios, porque numa parte desse período, Moisés ainda era vivo. Então, quem sabe 35 anos, 38 anos, 37 anos, 38 anos, 39 anos, Josué à frente. No deserto, sim, ele ficou junto com o povo, né, todo aquele tempo, mas não foi todo esse tempo que ele foi líder, talvez 2 anos antes, né? Moisés morreu, eu não tenho esse dado aqui, mas o importante é que uma tarefa longa que exige dele que não apenas tivesse capacidade para liderar o povo, para conduzir para uma guerra, mas também conduzir para a vivência, para as pequenas coisas do dia a dia de uma sociedade ali que está vivendo uma transição. Uma sociedade que deixou de ser uma sociedade de escravos para ser uma sociedade de homens e mulheres livres. Então, isso já também muda muita coisa. E, como diria, né? Era uma sociedade que era composta por pessoas escravas, tinha uma outra mentalidade. Estavam fazendo uma transição com muita dificuldade de homens livres e que crescem num Deus só. Mas será que foi uma transição difícil? Claro, se não fosse difícil, eles não teriam ficado 40 anos no deserto, se não fosse difícil, eles não teriam feito um bezerro de ouro para eles adorarem, se não fosse difícil, eles mesmos não teriam tentado apedrejar Moisés, se não fosse difícil, não teria se levantado um cara e dizendo assim, uma galerinha, vamos voltar para o Egito, que se Moisés não era esquerda. Então, assim, problemas, problemas, problemas e problemas. E Deus à frente dele, o dando sabedoria, garantindo tanto que, apesar de qualquer coisa que possa ter havido, Josué cumpriu a sua missão, porque Deus era com ele. Ou seja, sabedoria para tratar os seus deveres oficiais. Outro exemplo aqui, um exemplo que muito interessante com relação à sabedoria, porque aqui eu estou falando coisas lindas, legais, bacanas sobre a questão da sabedoria. Venha abrir comigo 2 Samuel 14, de 1 a 2. Olha só, deixa eu explicar para você antes de eu ler 2 Samuel 14, de 1 a 2. Houve um problema na casa, aqui eu já estou falando do rei Davi, tá? Demos outro salto histórico. O rei Davi, ele teve problemas na sua família, porque seu filho, um de seus filhos, matou o outro filho. E aí, naquela confusão, naquela correria, o filho que matou, né, o seu irmão, ele fugiu da presença de seu pai, fugiu da corte, e esse moço chamava-se Absalão. Absalão fugiu e passou-se um tempo que ele ficou longe da presença do seu pai Davi, mas Joabe, que era o capitão do exército de Davi, um grande guerreiro, um homem ali de confiança, provavelmente ele devia ter algum vínculo, alguma amizade com Absalão, e ele teve uma ideia para tentar persuadir a Davi para que Absalão retornasse para mais próximo do pai. Não sei se necessariamente morando no palácio, mas para que Absalão estivesse um pouco mais perto. Então, qual foi a ideia que Joabe teve
para convencer a Davi. Ele chamou uma mulher do povo e pediu para que ela se apresentasse a Davi. E aí eles iam ter uma conversa e no meio da conversa essa mulher ia dar o bote. Olha só, presta atenção. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão. Inclinar-se por quê? Porque o Absalão matou seu irmão. Então, Davi, depois você confere a história bíblica, senão o nosso vídeo vai para 2 horas de estudo. Então, você vai conferir lá. Então, o que vai acontecer? Aqui o texto está falando que o coração do rei começava a se inclinar para Absalão, ou seja, Davi já estava começando a considerar a ausência de seu filho, né? Começou a sentir e pensar melhor sobre esse assunto. O que Joabe fez, sem Davi saber, é claro, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, pois vestidos de luto não te unjas com óleo e sê como mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Ele falou assim: olha, vamos fazer aqui um teatro para Davi. Olhem, comandante do seu exército. Você vai, aparenta estar ali, contrita e coitadinha, e você vai chegar pro rei e vai falar assim: rei, tô com um problema. Um filho meu matou o outro filho, tiveram um problema, e eu só tenho esse filho agora. Eu estou triste pela morte do meu filho, mas sabe como é, rei? Coração de mãe. Só que o povo ao meu redor quer matar o filho que sobreviveu e eu não sei o que fazer, porque já sofro com a ausência de um, não concordo com o que o meu filho fez, mas estou numa situação difícil, eu não vejo como solução matar o meu outro filho. E aí o Davi falou assim: não, que é isso, minha senhora? Pode deixar, manda dizer que eu dei ordem para que ninguém mate o seu segundo filho. Ou seja, porque ela foi ao rei? Ela foi ao rei para conseguir justamente esse decreto, para que ela pudesse defender a vida do seu filho, mesmo que infelizmente ele esteja errado. E aí depois Davi, quando fala isso para ela, ela fala: pois é, rei, estou colocando com as minhas palavras, tá? O senhor está fazendo diferente, porque no seu caso, o seu filho, aconteceu algo parecido na sua família. E Absalão? E aí o rei caiu em si e começou a pensar e questionar a questão da distância de Absalão, começou a repensar a questão de ter o seu filho mais perto dele e não permitir que ninguém fizesse alguma coisa com Absalão, ou que ele mesmo, de repente, tomasse uma atitude, não sei, né? Uma atitude precipitada e desse um castigo pior para o seu filho. Mas o que eu quero falar sobre essa questão dessa mulher? O texto fala que era uma mulher sábia. Olha só, sabe o que eu acho? Sinceramente, eu acho, isso é uma suposição, não é uma, como é que eu vou dizer assim? Não estou falando, até a Bíblia não diz o nome dessa mulher. Mas talvez, quem sabe, essa mulher fosse conhecida ali no seu bairro, na sua comunidade, como uma mulher astuta. Porque o sentido aqui dessa sabedoria, como a gente explicou, é de você poder ter as questões e você com a sua, não vou dizer mente, né? Porque eles não trabalham com a mente, é no sentido do seu coração. Você saber discernir aquilo ali e procurar uma melhor ação, procurar uma melhor solução, saber resolver as coisas. Ou então receber uma missão e fazer aquilo com excelência. Te pedirem um tapete e você, com a sua sabedoria, o dom de fazer tapete, fazer o melhor tapete da região. Provavelmente aquela mulher era conhecida pela sua sabedoria. Ou seja, sabedoria que, lábia. Eu imagino isso. E ela tinha uma boa lábia, sabe? Porque ela preparou um teatro. E o teatro que ela preparou deu certo. Tem pessoas que têm, né, esse jeito. Como diriam por aí, a pessoa dá nó em pingo de éter, dá nó em pingo d'água. E provavelmente essa mulher tinha essa lábia para conseguir as coisas. Não sei se seria esta senhora uma comerciante,
Quem seria essa mulher? Não sabemos. Uma coisa é certa. A Bíblia fala que é sábia. Então não quer dizer que o que ela fez foi correto, tá bom? Mas o que quer dizer é que ela tinha capacidades para conseguir coisas que ela queria com o jeitinho com que ela falava. Vamos identificando mais a questão de sabedoria bíblica, porque talvez esse termo, essa palavra, sabedoria, não seja tão usada assim na nossa realidade, ou ela tenha um outro sentido. Sabedoria para nós hoje é, como eu tinha falado antes, o cara que lê, que sabe muito, que não é que tem muitos livros na estante, que lê muito, é diferente. E que, enfim, até mesmo está ligado àquilo que a pessoa faz, mas talvez hoje para nós muito mais aquilo que a pessoa entende do que aquilo que aquela pessoa faz de forma prática. Então eu quero mostrar para vocês um outro sentido, eu achei muito lindo, que eu passei a ler esse texto de Isaías com outro olhar. Eu quero que você, eu espero poder estar me comunicando de forma eficaz e eficiente, para que você junto comigo hoje vamos mudar o nosso olhar de entender o que é que aquelas pessoas imaginavam no tocante à sabedoria. Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 2. Aqui, o profeta está tendo uma revelação de Deus de como seria Jesus. E vamos lá. Gente, isso aqui mudou assim o meu entendimento, um pedaço, né? Com relação à própria profecia, que eu já li esse texto há tanto tempo. E diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então está dizendo, olha só, o Messias que virá, vou ler de trás para frente, tem conhecimento. Então assim, o cara que sabe bem, que sabe as coisas, que sabe das coisas, um cara forte, um cara que sabe dar conselho, um cara de entendimento. Então, e aí poderia dizer, isso tudo tá relacionado com sabedoria. Sim e não, sabe por quê? Porque quando fala aqui o primeiro versículo, que é o espírito de sabedoria, a primeira qualidade, está dizendo assim, olha, o Messias quando vier aí, ele vai saber resolver as coisas. Ele vai ter habilidade para pegar as questões ou para criar questões e resolver essas questões. Ou seja, o Messias ele vem com solução. Aleluia! Eles entendiam um líder nacional. Nós entendemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o líder de todos, o Senhor de todos. Então a palavra nos diz que Deus, ele tem poder e condições não apenas de detectar os nossos problemas, mas ele tem condições de fazer contato conosco, embora nós aqui nesse mundo terreno, e de nos dar condições de agir. Porque para que Deus quer todas essas qualidades manifestando na Terra? Para que isso faça diferença na nossa vida. Porque a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus, o conselho de Deus, a fortaleza de Deus e o conhecimento de Deus não é só para ele dizer, eu sou, o eu sou. Ele é o eu sou. Ele é. Independente de mim, de você, da nossa capacidade intelectual, daquilo que a gente quer fazer ou não, ele é o grande eu sou. Mas para Deus não é suficiente ele apenas ter tudo e ficar olhando os seus súditos bobocas, desculpa falando assim, que não sabe agir, que não sabe pensar, que não sabe raciocinar, que não tem força, que não tem conhecimento e pior, que não tem temor a Deus. Então ele veio como Messias para quê? Só para mostrar que o perfume dele é bom? Não, para compartilhar esse perfume caro conosco, que é o perfume da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, que não se expressa apenas em sentimentos, mas em atitudes. E não apenas em atitudes, mas em palavras de conselho que nos ajudarão a percorrer o melhor caminho. Aleluia! Jesus, e vamos agora aqui dar um salto, vamos agora ler um texto que fala de Jesus já, né, em carne, no meio dos homens e das mulheres. Lucas 6:12.
E aqui vamos ver uma atitude de Jesus, algo que ele está fazendo de muito importante para o que ia acontecer depois pela manhã com ele. Em Lucas 6:12, versículo 13 diz: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Meus caros, meus queridos, Jesus, eu já tinha ouvido alguns estudos bíblicos, algumas pregações, que fala assim, olha, tá vendo? Jesus, para tomar uma decisão, para escolher os seus discípulos, ele passou uma noite inteira orando antes dele chamar aqueles que não apenas que desses que foram escolhidos, desses 12, essa galera aí, certamente faziam parte dos seguidores, dos discípulos que andavam atrás de Jesus. E Jesus percebeu que era a hora de separar os 12, que esses 12 no futuro seriam os líderes que iriam dar continuidade à obra do Espírito Santo em meio aos homens. Mas Jesus tinha toda a sabedoria, ele não sabia tomar decisões, para que ele passou a noite orando? Você já sabia o que tinha que fazer. Coisa boa é quando a gente sabe o que deve fazer e sabe que a gente está fazendo a coisa certa. Então a gente pega e age logo. Então por que Jesus naquela noite, ao invés dele passar a noite orando, por que ele logo não fez a reunião e chamou os caras? Não, ele esperou até o dia seguinte para chamá-los e passou uma noite inteira orando. E ouvi muitos pregadores associando esse tempo de oração ao tempo da decisão de Jesus. Pois é. Mas aí aquilo, por que adiantou Jesus orar? Sim, porque veja bem, ele passou a noite inteira orando para tomar uma decisão. A Bíblia fala que ele sabia muito bem o que ele devia fazer, escolhe 12, e dentre esses 12, um foi trair ele e o outro, os dois vão trair, né? Um vai vender ele por umas moedas e o outro vai negá-lo. Né? Um tipo de traição da negação, não te conheço. Não foi tão, vamos dizer assim, a de Judas foi pior, mas a de Pedro doeu pra caramba também. Pô, não conheço esse cara. Então, assim, quer dizer que é isso? Quer dizer, então, que Jesus, o próprio Jesus, que passa a noite orando para escolher 12 pessoas, e no final, quando escolhe, ainda escolhe banda podre para estar do lado dele, poxa, isso aí que é conhecimento? Isso aí que é sabedoria? Pergunto para você, o que você acha? Como é que a gente faz agora para salvar a reputação de Jesus? Pois é. O que você pensa sobre isso? O que eu gostaria de perguntar para você antes de tentar, não é? Desculpe a minha ousadia em tentar responder esse questionamento, que afinal de contas foi eu mesmo que fiz. Jesus orou uma noite inteira para escolher as pessoas que iriam estar do lado dele. Eu e você, nós oramos para que o Senhor testifique em nosso coração com quem as pessoas que nós vamos andar. Eu e você nos oramos a Deus para que o Espírito testifique o tipo de pessoa com quem nós vamos nos relacionar. Eu não estou falando de cumprimentar. Eu não estou falando de dar a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é princípio de educação. Não é porque, né, eu sou ungida, eu sou ungida. Enfim, eu sou crentona. E por que eu sou crentona? Porque eu sou ungida. Eu não cumprimento as pessoas. Isso tem outro nome, que é a falta de educação. Que às vezes a mesma pessoa que não cumprimenta os outros, né? Especialmente os mais velhos, porque são velhos, os outros jovens que não são tão jovens, os outros que não são tão novos, que não são que são mais novos. Não falo porque você é criança, não falo porque você não é do meu grupo, não cumprimento porque você é velho, não cumprimento porque você é nova demais. Mas não falo com esse tipo de pessoas, não cumprimenta, mas em compensação também anda com a pior gentalha que possa existir no métier. Infelizmente, isso é realidade. Não querendo diminuir as pessoas, mas tem gente que não dá pra gente andar. Então, a gente, às vezes, anda com pessoas que
estão mais perdidas do que qualquer outra coisa, perdida no sentido que eu digo, não sabe o caminho que deve seguir, andamos com essas pessoas e outras pessoas a gente nem dá atenção. Então isso acontece muito e é irônico, como é a realidade da vida. Bom, quando eu estou falando sobre essa questão aqui, voltando, sobre como é que Jesus orou tanto para escolher errado as pessoas, será que ele escolheu errado? Não, porque a nossa decisão não quer dizer que as pessoas que vão estar ao nosso redor não vão errar. Porque se a gente também for procurar pessoas perfeitinhas, para a gente se relacionar não só com os melhores, os perfeitos, a gente pode até andar com os melhores alunos, os melhores professores, os melhores colegas, os melhores empresários, os melhores comerciantes, os melhores vizinhos, os melhores, enfim, mesmo que não seja em questão financeira, mas em questão de educação, de caráter, de princípio, e tem pessoas que não são evangélicas, mas que têm ótimos princípios de vida, de família, de educação, e é nesse sentido que eu estou falando. Podemos andar com esses melhores, mas até esses são falhos. Até esses erram, os cristãos também. Não, só vou andar então com os pastores. Não falo com os membros. Só falo com o pastor. Então, todos. A Bíblia fala, né, que até os jovens tropeçam e caem. Mas o levantar, a força vem do Senhor. Então, até não, eu só falo com os melhores atletas. Até os melhores também tropeçam, né? Se machucam, ralam o joelho, colocam o gesso no braço. Porque nós somos fracos, frágeis. Não apenas na estrutura física, mas na estrutura emocional. Somos seres humanos, estamos sujeitos a erros. E muitas das vezes as pessoas que Deus coloca na nossa vida, que Deus coloca, a gente vê essas pessoas cometendo erro. O que a gente precisa discernir é se é tempo de continuar a andar junto e aquela pessoa vai se levantar, ou vai se redimir, ou vai repensar os seus valores, ou de deixar. Porque também se a gente for deixar todo mundo, a gente vai viver numa caverna, isolado do mundo, a gente não pode ir nem no mercado, porque aquelas pessoas também, elas cometem falhas. Ou seja, embora a gente ore para tomar as decisões, não quer dizer que os melhores não irão errar. E, inclusive, os escolhidos vão errar. Quer um exemplo de um escolhido? Você. Você que está me assistindo. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus, não é? Você não busca o Senhor, você não está orando. Você é uma jovem que fez tantas opções pelo Evangelho. Às vezes você é recriminado até pelos seus amigos ou familiares que não são crentes. Alguns de vocês estão 1000 anos na frente de pai e de mãe e de parente com relação às coisas espirituais. Mas isso não quer dizer que você não é uma pessoa que erre, que não erre. Sabe por quê? Porque embora nós, eu e você, temos aceitado Jesus, embora os próprios discípulos tenham aceitado a caminhar com Jesus, eles tinham que fazer escolhas diárias. Escolhas de seguir o caminho do mestre ou escolhas de fazer da outra maneira. A Bíblia, né, vai dizer que Jesus teria que ser traído por alguém, mas pobre coitado daquele por quem o mestre seria traído. Né? Então, Jesus já tinha advertido a Pedro como me adverte. Quando Jesus estava no monte orando antes de ser preso, para ser crucificado, ele falou para os discípulos que eram para eles orar, que a carne, que o espírito deles estavam prontos, ou seja, eles já tinham recebido uma iluminação do Pai que eles deveriam seguir a Jesus. Mas ele falou, mas a carne é fraca. Então, por que Jesus estava falando isso? Porque sabia que a barra ia pesar e os discípulos iriam correr. E eu e você, como discípulos, quantas vezes nós corremos, né? E às vezes não temos coragem de encarar a vontade de Deus porque nós nos sentimos pressionados pelo mundo. Eu falo isso porque esse é um versículo que Deus dá muito para mim. Não é que eu estou pregando para você se consertar. Esse é um versículo do meu conserto que Jesus fala. Se você não orar, né? Ainda mais naqueles momentos em que eu sinto que a oração para mim é uma dificuldade. E muitas das vezes é uma dificuldade. Se Deus me usa pela misericórdia. Só por isso. Mas muitas das vezes a oração é uma dificuldade. E nesse momento, o Senhor Jesus fala comigo, olha, ora, entendeu?
para você não cair em tentação, porque a sua carne é fraca. Então, a carne de todo mundo é fraca. Então, por isso, quando a gente vê alguém grande, envolvido num grande escândalo, gente com dinheiro aí na mala, no exterior, que da igreja, pastor, a primeira coisa que esses homens e mulheres, obreiros e obreiras do Senhor fizeram, foram deixar o secreto com Deus de oração e diálogo. E é isso que derruba o crente. Não, nada pode derrubar um crente. Nada pode derrubar eu e você. Não é porque nós somos crentões, mas porque Jesus é crentão. E o Espírito Santo que está em nós é que nos sustenta para a batalha da vida. Agora não adianta, não é? Não, mas já conquistei o que eu queria no reino espiritual. Agora é só deitar na palha. Não, aí é que tem que orar. Por quê? Para que nós não venhamos a cair em tentação e nos perder da direção espiritual. Então, Jesus ele orou a noite toda, ele fez o que era certo, mas os discípulos também tinham que tomar uma decisão de manter o caminho. Jesus não pegou ninguém pelo pescoço e falou, se você não for meu discípulo, eu vou te matar. Não, ele chamou e as pessoas atenderam. Só que cada fase do nosso discipulado e crescimento com Jesus tem outras coisas que têm que ser feitas. Primeiro, nos chamaram e nós fomos. Agora, Jesus vai falar para a gente no Monte das Oliveiras, que é para nós orarmos. E às vezes a gente vai cair no sono. Mas aí não é por, estou pecando. Não necessariamente. Mas é um exercício do esforço que às vezes a gente precisa fazer, porque nem tudo que a Bíblia nos diz para fazer a gente vai tirar de letra. Ou vai haver momentos que para nós vai ser mais difícil. Não que seja difícil, mas vão haver momentos que nós vamos sentir uma maior dificuldade. Porque os discípulos passaram muitas coisas com Jesus e teve coisas que eles passaram com Jesus que eles tiraram de letra. Eles tiraram de letra, porque eles estavam fortalecidos para aquilo. Mas Jesus sabia que naquele momento eles não iam suportar se não tivesse uma carga um pouco maior de oração. E tanto que o que aconteceu, né? Não é? Além da traição de Judas, houve a negação de Pedro. E Jesus já tinha avisado para ele que aquilo ia acontecer. Aí eu pergunto para você, Pedro queria negar Jesus? Em absoluto. Em absoluto. E até o próprio Judas depois se arrependeu. Mesmo tenha se suicidado, se arrependeu. Tomou uma atitude errada, se suicidou. Mas ele sentiu que ele tinha feito uma besteira. Pedro também sentiu que fez uma besteira. Entendeu? Então, assim, Pedro não era o cara que estava ali porque ele queria passar a perna em Jesus. Ele queria estar com Jesus, como eu e você queremos estar. Mas sem a oração nós não vamos aguentar. E sem a palavra de Deus nós não vamos aguentar. Então, se estamos aqui hoje, mais uma coisa, a gente tem que ficar com medo. Ai, meu Deus, será que eu vou cair hoje? Será que eu vou cair amanhã? Será que eu vou cair depois da manhã? Não. De maneira alguma. Nós nos levantamos em fé e alegres no Espírito, crendo na salvação. Porque eu creio na salvação, eu creio na minha salvação. E você crê na sua salvação, eu creio na sua salvação também, porque não pelos seus méritos maravilhosos, seus lindos cabelos loiros, mas porque você está em Cristo Jesus. Toda vez que você se conecta com o Pai, você renova as suas forças. Eu renovo as minhas forças. Então, eu creio. Mas é necessário esse renovo das forças com o Senhor, né? Quando Ele nos chama, que é um desafio parar o que a gente está fazendo para ir lá. Por quê? Para que depois, no próximo desafio, na próxima situação da vida, e às vezes não são situações graves que afastam pessoas de Deus, não, que bobagem, que é isso? Tá pensando o quê? Que vai vir uma coisa grande para tirar a pessoa do caminho? Não, são coisas pequenas. Se não fosse assim, não teria aquelas pessoas que sumiram, que se afastaram, e que, na verdade, a gente não sabe nem o que aconteceu, e talvez a pessoa, se ela for parar para pensar, nem ela sabe assim, dizer assim, não, naquele dia eu resolvi sair, que nada. Ela vai saindo devagarinho, quando ela já vê, ela já não está mais. É isso que acontece na maioria esmagadora das vezes. Então não vamos esperar acontecer uma tragédia para a gente se afastar, não. Coisas pequenas, sutis, afastam as pessoas. Então o que vai nos garantir essa segurança, a âncora da nossa alma, que nos liga ao céu,
é o Espírito Santo, por meio da sua palavra e por meio da oração. Então, até mesmo esses discípulos, eles tinham uma decisão a tomar, e nós também. Sabia que tem uma hora que é só entre a gente e Deus? Quando Jesus falou entrar em oração para que não caís, ele falou assim: olha, só vocês entram em oração e a oração vai ser a chave para vocês não caírem em tentação. Ele deu a chave. Aconteceu tudo aquilo lá, Jesus foi lá, trouxe os discípulos de volta, arrebanharam, mas também os discípulos, depois daquela experiência, voltaram mais consolidados na fé e na palavra, né? Essa experiência também consolidou eles. Mas eu creio que Jesus, por um segundo, queria poupá-los dessa experiência negativa, não da morte e da crucificação, mas da negação do Messias. E isso aconteceu. A negação do Messias por parte de Pedro, porque ele não entrou naquele lugar que ele deveria entrar de oração. Então, vai haver momentos que não vai adiantar, não, tá? Não é a visita, não é a oração, não é o tapinha nas costas, não é o abraço, nem o beijinho que vai segurar o crente na igreja. Não vai. Em algumas situações vai sim, é extremamente necessário isso. Tanto que eu gosto, faço parte do Ministério de Visitação. Extremamente necessário visitar, apoiar, abraçar, dar atenção, mas algumas pessoas, elas, na verdade, elas até vão achar que elas saíram da igreja porque não deram atenção para ela, mas muitas vai ser sim, tá? Eu creio nisso. Mas muitas também vão sair porque elas não entraram no mistério que Deus deu para elas, a chave que Deus deu para elas no particular, e por elas não terem entrado nessa chave, elas vão transferir para os outros a culpa delas não estarem na comunhão. E isso, quando eu falo, não estou falando necessariamente que a pessoa tem que ser um metodista, porque ela não pode ser um batista crente. Não estou falando para você sair da igreja metodista, não. Pelo amor de Deus, estou fazendo aqui uma live, não sei nem para quem que eu estou falando. Mas, de repente, você, às vezes, foi um metodista antigo que está me ouvindo e, por algum motivo, para você, a igreja metodista não dá. Então, também não use isso como desculpa para não congregar. Vá para a Assembleia de Deus, se você gosta. Vá para a Batista. Vá para a Presbiteriana. Vá para a Nova Vida. Mas não fique longe da presença de Deus. Amém? Né? Que a gente, se saiu, que a gente procure sair numa boa. Mas eu não quero que você saia em nome de Jesus. Mas também não use isso. Porque eu não posso fechar os olhos para essa realidade, porque eu já vi muitas pessoas saindo. Assim como eu também já vi muitas pessoas entrando. Assim como eu também já vi muitas pessoas de outras denominações e vindo para ficar aqui conosco. Mas, então, assim, desculpa, né? Porque eu não sei nem se eu devia ter falado isso. Mas o fato é que há sempre tempo de estar em outro espaço, mesmo que às vezes o nosso espaço aqui não seja por algum motivo viável para você. E no mais, o Espírito Santo vai completando a obra e vai orientando. Bom, voltando a falar de sabedoria, desculpe que eu fugi do assunto, coisa feia, mas é porque eu estava falando sobre a sabedoria de Jesus, quer dizer, a sabedoria de Jesus de poder entender que ele precisava escolher os discípulos e ele sabia o que fazer, porque a profecia aquilo que ele seria um cara sábio, então ele sabia como agir. Jesus, ele deixa a oração como exemplo para a gente. Não necessariamente que Jesus, assim, ao lado humano, Jesus era Deus e divino unido ao humano, mas mais do que ele, em muitos momentos, a oração era para nos dar o exemplo de fazê-lo. Então, ou seja, se Jesus orou para tomar uma decisão, por que eu não? Sendo que ele já tinha o espírito de sabedoria. Que é muito fácil se eu ver uma situação, dependendo da situação, dá para agir e às vezes não tem nem tempo de orar. Você tem que ser proativo e rápido. Isso vai acontecer mesmo. Não adianta dizer, não, tudo eu vou ter tempo de orar. Tem coisas que você não tem tempo não, você é papum. Mas tem coisas que há tempo de orar. Primeiro, antes de agir, para agir com sabedoria. Não agir de qualquer maneira. Para desenvolver aquele projeto, para aquela escolha, para comprar, para vender, para negociar. E se Jesus agiu para escolher os discípulos, que dirá você com esse negócio que você quer fazer, esse projeto que você vai desenvolver, que isso aí vai mudar a sua vida inteira. E você nunca mais será o mesmo depois que você... Pode ser que você não fique rico, pode ser que você fique rico,
mas certamente talvez você nunca mais será o mesmo depois desse projeto que você está sonhando, ou esse curso, essa faculdade, ou esse negócio, ou essa mudança, ou essa troca, ou essa substituição, ou você está trazendo coisas, agregando coisas para sua vida, ideias, conceitos, e você nunca mais será o mesmo depois que você abstrair esses conceitos. Então, você está certo, você está certa que esse é o momento de fazer isto agora? Ou será que de repente não é tempo de orar e de pensar, de refletir para ouvir a direção do Espírito Santo? Ah, mas se lá na frente, né, a pessoa, alguém que está dentro desse meu projeto cair fora. Bom, a gente não pode também ser responsável pelas vontades das pessoas. Agora, se no seu projeto tem muitas questões, né, envolvidas, se de repente no futuro uma parte daquele seu projeto se descomprometer com o projeto, se você orou, se eu orei, Deus, o Espírito Santo de Deus vai dar um jeito de completar essa coisa aí. Até porque foi motivo de oração, não é? Bom, então até o próprio rei, o sábio, o Messias Salvador, que sabia como agir, colocou antes da sua decisão um tempo de oração. Bom, é muito interessante aqui que a gente vê o sábio, aquela pessoa que sabe trabalhar, de fazer alguma coisa, de desenvolver um projeto. E aqui, eu quero falar sobre as pessoas que cercavam os reis do tempo bíblico. Os reis do tempo bíblico se cercavam de sábios para conduzir e administrar o seu reino. Vamos lá, aqui ó, eu quero mostrar para vocês uma referência sobre os sábios. Está em Jeremias 18:18. Em Jeremias 18:18, eu tenho este exemplo de sábios que estão acompanhando o rei. 18:18 diz assim, Jeremias, no capítulo 18, está tendo uma visão no início, que é o vaso na mão do oleiro, não foi visão. Deus mostra o oleiro moldando o vaso, e a partir daquilo ali, Deus dá uma palavra para Jeremias, e na sequência, Jeremias está falando, está desabafando com Deus, porque muitas pessoas do reinado, pessoas que viviam na corte, queriam ver ele pelas costas. Então, em Jeremias 18:18, Jeremias está falando para Deus o que as pessoas estão falando para ele. Está abrindo o coração, né? Está dizendo, então disseram, vinde, forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-nos com a língua e não atendamos a nenhuma de suas palavras. Ou seja, o Jeremias está falando, Senhor, tem um pessoal na corte se levantando contra mim, porque Jeremias é chamado para profetizar no meio do povo, mas no meio da elite, da classe, do palácio. E aí ele desagradava, porque as coisas que Jeremias falavam vinham de Deus, mas não era aquilo que o povo queria, não era aquilo que estava, né, no sentimento e no coração daquelas pessoas. Aí o próprio Jeremias fala, Senhor, olha só o que estão falando, ó. Estão falando que o que eu estou dizendo não vai acontecer, não vai faltar profeta, não vai faltar sacerdote e não vai faltar sábios no governo, ou seja, ninguém vai ser destruído, nada de mal vai acontecer. Esse Jeremias aí é um falastrão. E Jeremias abre seu coração para Deus para contar, né, o que ele estava sentindo em meio a todos aqueles desafios. Então aqui está assinalado o sábio, porque nós vemos aqui, quem está próximo, né, do rei, tem os falsos, tem sacerdotes, tem até pessoas de repente que foram profetas, mas perderam a visão profética, estavam questionando Jeremias, e tinha o conselho dos sábios, ou seja, os reis, eu coloquei só um exemplo, eles se faziam utilizar do apoio de outras pessoas. Ou seja, quando tinha alguma coisa que o rei tinha dúvida e não sabia o que fazer, ele chamava quem? Ele chamava um sábio para auxiliar neste trabalho. No reinado, aqui a Bíblia não fala que Salomão recebeu essa sabedoria de Deus que ele pediu, para ser sábio nós lemos, mas mesmo Salomão,
tinha a sabedoria de Deus, ele se cercava de pessoas também de habilidades, que tinham condições para resolver algumas coisas, algumas questões. Então, não é porque uma pessoa é sábia e ele sabe que tem a sabedoria de Deus, que ele não vai ouvir outras pessoas. Não, eu sou sábio e tenho Deus, ainda mais que eu orei, Deus me deu a sabedoria, então eu não preciso escutar ninguém. Tudo que eu precisar, eu oro aqui, eu fico igual Jesus no monte, quando eu descer eu já sei tudo, não preciso ouvir a opinião de ninguém, porque afinal de contas eu sou o sábio. Não é essa a visão bíblica de sabedoria que o Senhor quer nos dar. Bom, José também ele vai se tornar um sábio, porque o texto de Gênesis 45, verso 8, voltando lá em José no Egito, vai dizer que era assim um apelido, né? Uma maneira de se expressar, porque Faraó passou a contar tanto com José no seu governo que José foi chamado de pai de Faraó. Ou seja, quem é o pai? O pai é aquele que cuida, né? Que dá direcionamento. Ou seja, poucas coisas, a partir do momento que o Faraó conheceu Moisés, conheceu José, poucas coisas Faraó fazia sem o apoio de José. Interessante isso, né? Poucas coisas ele fazia sem ele. E nós vemos aqui Débora. Débora também, que voltando mais atrás na Bíblia, Juízes capítulo 5, versículo 7. Débora foi chamada de mãe de Israel e de fato ela era conselheira. Ela sentava debaixo de uma árvore, a Bíblia fala, e as pessoas iam até ela para ouvir os seus conselhos porque ela era sábia. Ou seja, sábia não é só que tem ideias maravilhosas, mas pessoas também práticas que vão ter um direcionamento e uma habilidade. Então, José, quando tinha o Faraó tinha um problema administrativo, a sabedoria de José. Débora, Israel, quando o negócio estava pegando fogo, lá um problema lá, tanto nacional como regional, dentro de Israel, Débora ia lá e ia e trazia uma palavra de sabedoria, ou seja, um conselho. Sabe o que eu cheguei à conclusão lendo aqui sobre essas pessoas? Eu percebi que o sábio da antiguidade, que ficava no palácio ou que tinha uma posição de liderança, não estou dizendo rei, mas estou dizendo o caso aqui de José, de Débora, que na época de Débora não tinha rei. Então ela era juíza, vamos dizer assim, ela era tal, possivelmente a maior autoridade em Israel ali naquela época e tinha ali o chefe do exército ali juntamente com ela. Essas pessoas, as pessoas procuravam elas nos momentos das dificuldades para poder ter uma solução como Faraó fez para com José e como o Nabucodonosor fez com Daniel e seus amigos. Na hora que o negócio pegava fogo, vamos chamar os sábios. Então não é só os caras que vão ficar divagando, né, sobre astronomia, física, matemática, engenharia. Não, são os caras que vão chegar com as suas habilidades e vão tomar as melhores decisões. É os que vão agir ou os que não vão agir. E então, até que ponto pedimos a Deus a orientação para agir ou não? Até que ponto nós temos esse exercício? Meus queridos, a verdade é que o estudo ele tem muito mais coisa que eu havia preparado. Mas nós já temos 1 hora de estudo e, assim como a gente sei que tem algumas visualizações, muitas das vezes eu não tenho feedback de vocês do que vocês estão achando quando eu pego para dar os estudos. Então, eu gostaria que você dissesse se você acha que é muito cansativo um estudo de 1 hora e meia, porque eu vou falando, e eu acabo perdendo a noção do tempo. Então, na verdade, o estudo continua. Ele continua. As reflexões sobre a questão de sabedoria no que eu preparei aqui não acabaram, mas eu percebo que nós já temos 1 hora. Então, acho que eu tive hoje a sabedoria de não continuar, porque eu não sei se eu consigo, em mais meia hora, dar todo o estudo. Então, eu estou encerrando. Eu espero você
O combinado seria que semana que vem Jéssica trouxesse o estudo, mas eu sei que ela vai entender, porque ela é uma menina muito bacana. E eu vou pedir para ela, porque eu vou continuar a sabedoria na semana que vem. Na próxima semana, nós vamos concluir essa questão de sabedoria, porque eu fiz perguntas para vocês que nós não chegamos a essas perguntas ainda, né? E que lindo ouvir falar dos outros que fez, que procurou o direcionamento, que foi sábio, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo muito fofinho. Mas e aí, você? O que você sente no seu coração? Você se sente uma pessoa sábia ou você se sente uma pessoa tapada? Desculpa falar isso. Ou você se sente um bobalhão, uma bobalhona? Não no sentido de que você não é uma pessoa inteligente, mas o que quando você olha para você, quando você olha para o espelho, o que é que você vê? Você vê uma pessoa que não sente que tem capacidade, sente que tem condições de fazer muitas coisas, mas em muitos momentos eu pergunto a você, não estou falando que você sente isso. Por acaso você se sente o tipo da pessoa só porque você cometeu erros, como Pedro cometeu erros? Você acha que você é uma pessoa que a sabedoria jamais poderá entrar no seu coração e que tudo que você fizer na sua vida vai ser atrapalhado, enrolado, engastalhado? Ou mesmo que você não pense tudo isso de você, mas você acha que, no fundo, você sente que a sabedoria não é a sua praia? Não quer dizer que você não é inteligente, mas no sentido, em algum momento na sua vida, você percebeu que você não é exatamente aquilo que você gostaria que fosse, quando se o assunto se trata de sabedoria? Bom, fique comigo. Semana que vem estaremos de volta e nós vamos concluir esse estudo falando sobre a sabedoria bíblica, que vai além de uma grande quantidade de livros e de literaturas. Eu sou muito grata a Deus, porque inclusive eu gosto de fazer os vídeos, colocar a minha biblioteca, que eu vi gente fazendo, aí eu copiei, entendeu? E assim, minha biblioteca é pequeniníssima comparada a muita gente, mas é uma das coisas assim que eu tenho de material, mesmo não sendo muito, comparado a outras pessoas, e você, de repente você vai olhar e vai falar assim, minha biblioteca é 1000 vezes maior do que a sua estante. E glória a Deus por isso, eu fico feliz por você, não tenho inveja de você, mas assim, uma das coisas que eu tenho de material que mais que eu tenho apreço são os meus livros e o meu computador. Mas a pergunta é: você acha, olha para mim, que eu sou sábia porque eu tenho esse monte de livro na estante? Depois eu respondo para você o que eu acho de mim no tocante à sabedoria. Fica com Deus, um abraço, te espero na semana que vem.